Boa noite a todos. É uma grande alegria fazer parte dessa festividade que é o 41º mês de Kardec. E é também uma alegria estar aqui com vocês. Primeira vez que eu estou nesse centro. E o bom da gente chegar a primeira vez no lugar é que as energias são novas, né? É meio desafiador, porque quando a gente está acostumado com a casa, a gente já conhece as carinhas, né? Então a gente já sabe como é que vai ser a troca de energia. Quando a gente não conhece, a gente acaba ficando um pouco mais tenso, mas se dissipa logo, né? Dissipa logo porque as energias são sempre muito bem positivas. E nós temos aqui a Dona Aparecida, que está sempre conosco, que ela sustenta qualquer coisa que vier de negativo, né, Dona Aparecida? Muito obrigado. Já ficou aqui na frente. Ó. Eu adotei ela hoje como minha mãe, ela falou, podia ser sua mãe. Eu falei, então está adotada. Né? É um privilégio ter duas mães. Muito obrigado, Dona Aparecida. Muito bem. Há 2000 anos, a cidade de Cafarnaum, localizada às margens do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, vivia um momento muito especial. Ali se encontrava uma aduana, um centro de coleta de impostos, se encontrava um posto militar romano, vivia ali aquela comunidade uma explosão do comércio e da indústria, passava por ali uma via imperial que ligava Damasco, que ligava Cafarnaum a Damasco, e fazia com que para aquela localidade viessem pessoas de todas as raças, de todas as etnias, criando uma enorme diversidade naquele centro. Não longe dali, na Galileia, aconteciam fatos maravilhosos que criavam um certo burburinho. Como nos conta o Evangelho, Jesus havia nascido na cidade de Belém e, ainda criança, fugiu. Né? Os seus pais fugiram com Jesus para o Egito, saindo do perigo que era a fúria infanticida de Herodes. Herodes estava aterrorizado porque ouvira dizer, numa premonição, que havia nascido um Messias que tornar-se-ia rei dos judeus. Então, declarou que se exterminassem as crianças daquela localidade. Fugiram então para o Egito. Quando o perigo amenizou, a família sagrada retorna e estabelece-se em Nazaré. Ali em Nazaré, Jesus passa a sua infância e a sua juventude. Já na fase adulta, Jesus, que tivera uma infância e juventude bastante comum, como a dos outros da sua época, inclusive trabalhava com seu pai como carpinteiro, é batizado por João Batista e segue então para o deserto, aonde fica durante 40 dias em jejum, sendo tentado por forças do mal. Retornando a Nazaré, Jesus encontra-se com os seus primeiros discípulos. Segue então para Canaã, cidade vizinha, para participar de umas bodas. No meio dessas bodas, sua mãe se aproxima dele e diz, filho, acabou o vinho. E ele retruca, mãe, mulher, por que me tentas? Ainda não é chegada a minha hora. Mas faz ali o seu primeiro milagre. Numa demonstração de amor à sua mãe, à sua genitora, de respeito, ele antecipa o seu ministério e faz ali o seu primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho. Para a felicidade daqueles que organizaram as bodas, que seria um fracasso, caso acabasse o vinho naquele momento, e também para a alegria dos seus discípulos, que ali estavam, que creram nele, no seu potencial e na sua força. Seguiram então para Jerusalém, para participar das festas, e lá ocorre a purificação do templo, onde Jesus expulsa os comerciantes da casa de Deus, com grandes ensinamentos. Foi um momento diferente na vida do Cristo, né? Um momento onde ele, digamos, parte para uma situação um pouco mais física. Toda a obra do Cristo foi muito de falar, de instruir, aquela coisa tranquila. Ali no templo ele deu uma demonstração de força, né, com um pouco mais de severidade. Retorna então para Galileia,
caminha entre algumas cidades da região ali, fazendo maravilhas, ensinando e encantando a todos. E, na sequência, estabelece residência em Cafarnaum, onde encontra os seus outros discípulos, inclusive dentre eles Pedro, que era pescador naquela localidade. Em Cafarnaum acontece a maior parte do seu ministério. É ali que estão relatadas as mais famosas passagens do Cristo nos evangelhos. Foi ali que ele pregou na sinagoga, foi ali que ele curou o servo do centurião romano, na sequência ali, curou a mulher que lhe tocou a túnica. Essas duas passagens são passagens maravilhosas, falando de fé, do potencial da fé do ser humano. Foi ali que ele curou aquele aleijado que lhe foi colocado por 4 amigos por um buraco no telhado. Essa é uma passagem que demonstra a importância e a grandeza da amizade. Foi ali que Jesus conversa com o coletor de impostos, estabelecendo o que era de César e o que era de Deus. E foi ali que ele ressuscitou a filha de Jairo, demonstrando todo o potencial e todo o poder da obra de Deus. Por que a Galileia? Por que Cafarnaum? A Galileia era tida como uma parte inferior do país. Ali a Galileia havia sido dominada pelos sírios no passado e, portanto, havia certa miscigenação. Os judeus, sobretudo os mais puros da religião, diziam que a Galileia vivia em humilhação e em vergonha. E ali não era exercida a religiosidade pura. Onde ela era exercido também o orgulho, a hipocrisia. Ali vivia um povo simples, um povo humilde, que estava pronto para receber a boa nova. Então foi por isso que o ministério de Jesus se deu na Galileia. Tanto que quando se falava que havia vindo um Messias e ele era da Galileia, as pessoas se espantavam. Mas como pode ter vindo coisa boa da Galileia? Mas foi de lá. E foi lá que Jesus fez o seu ministério. E foi nessa localidade, nesse contexto, que num monte, na costa norte, ali próximo a Cafarnaum, Jesus um dia reúne os seus discípulos e uma multidão que os acompanhava e profere o mais importante discurso da cristandade, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha se transforma num código de conduta na base da moralidade ocidental, até hoje. Foi basicamente a síntese de todo o trabalho de Jesus. Se nós lermos o Sermão da Montanha, nós vamos ver que ali está embasado todos os exemplos que Jesus nos deu, todas as parábolas que ele nos contou, estão ali embasados, naquelas orientações. Porém, o Sermão da Montanha desestabiliza os fundamentos religiosos e políticos da época, porque ele era muito contrário àquilo que a maioria gostaria de ouvir do Messias. Eles esperavam aquele que fosse salvá-los do jugo romano. E Jesus disse exatamente o contrário. Jesus, já no começo do sermão, quando ele passa as bem-aventuranças, ele coloca como bem-aventurados os infelizes, os perseguidos, os mansos, os pobres de espírito. Pessoas que naquela época, e ainda hoje, são tidas como fracas, dignas de pena. Na verdade, o que Jesus fez naquela hora, com as bem-aventuranças, foi classificar, pela primeira vez, antes dos espíritos o fazerem depois, 1800 anos depois, quase, ele classifica o nosso planeta como um planeta de expiação e provas nesse momento, com as bem-aventuranças. Quando ele diz bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, os perseguidos. Por que bem-aventurados? Porque o nosso planeta é um planeta de expiação e provas, então não se pode esperar outra coisa do nosso planeta do que passar por essas privações. E ali ele apresenta o reino de Deus
dizendo que o meu reino não é desse mundo, chocando aqueles que esperavam alguém que fosse os libertar de Roma. E ele coloca a justiça divina em evidência, com as bem-aventuranças. Quando ele nos diz que sofrendo nós seremos felizes. Quando? No reino de Deus. Ele cria uma transitoriedade da vida. Um momento onde nós iríamos passar, mas que não era definitivo. Traz o sofrimento como uma reparação e não como uma punição, que fazia com que Deus fosse injusto, se assim o fosse. E essa mensagem trouxe um choque tão grande que ela precisa de milênios para ser digerida por nós. Nós estamos há 2000 anos depois e não compreendemos e não executamos o que está no Sermão da Montanha. Até hoje. Acontece que essa mensagem, para que nós possamos entender e praticar, ela depende da nossa evolução. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo condições de entender e condições de pôr em prática esses ensinamentos. E quando começamos a entender e pôr em prática esses ensinamentos, vamos evoluindo. E evoluindo conseguimos entender um pouco mais e pôr em prática um pouco mais. É um processo que se retroalimenta. Um pouco disso nós já pudemos observar. Nós já temos resultados práticos do que é seguir os ensinamentos do Sermão da Montanha. E temos os resultados da transformação que seguir esses ensinamentos pode nos dar. Há mais ou menos 1800 anos depois de Cristo, Leon Tolstói, um dos maiores escritores russos de todos os tempos, autor de Guerra e Paz e de Ana Karenina, ele escreveu uma obra chamada Minha Confissão. Nessa obra, ele conta que ele passava por uma crise existencial, uma crise pessoal muito forte, e ele foi reler o Sermão da Montanha. Ao reler o sermão e ao meditar sobre o Sermão da Montanha, diz ele que descobriu o que a Igreja Católica não descobriu em 1800 anos. Ele escreve então um livro chamado O Reino de Deus está dentro de vós. E esse livro, ele traz uma proposta do cristianismo na prática. Ele tira o cristianismo daquele ponto empírico, totalmente espiritual que a igreja traçava e traz para a prática. Claro que existem ali, dentro do livro, alguns exageros para a época e para a época atual, onde ele assevera que governos, que polícia, esses tipos de órgãos deveriam ser extintos, totalmente extintos. Correto, nós até entendemos que vamos chegar lá um dia, mas dependemos de muita evolução para isso. Mas ele se baseou profundamente para escrever a sua obra na parte pacifista da mensagem do Cristo. Na parte em que o Cristo nos ensina a amar os nossos inimigos. Na parte onde o Cristo nos ensina a dar a outra face. A não pagar o mal com o mal. Escreve essa obra e não precisamos pensar muito para descobrir o porquê. Essa obra é vetada pelo czar da Rússia e ele é automaticamente excomungado da Igreja Ortodoxa Russa. Muito bem. A semente estava lançada. Abaixo do continente, na Índia, havia nascido um homem chamado Gandhi. Esse homem, quando criança, tomou conhecimento da não violência através do Ahimsa hindu. Vai para Inglaterra, onde vai se formar em direito. E lá medita sobre o Mahabharata, que é o código hindu. E dentro dele, ele já começa a intensificar em si as ideias pacifistas. Quando ele vai exercer a sua profissão na África do Sul, ele conhece o Sermão da Montanha. Lê e medita sobre o Sermão da Montanha e diz: foi esse sermão que me fez gostar do Cristo. E ao estudar o sermão, principalmente sobre a ótica de Tolstói, que ele também lê a sua obra, ele diz:
Esta obra me tirou do ceticismo e me transformou num seguidor da não violência. Ele estabelece, então, uma comunicação por cartas com Tolstói, que vai de 1908 a 1910, quando Tolstói morre. Em 1914, Gandhi retorna para a Índia e lidera o movimento de desobediência civil, que viria depois a libertar a Índia do jugo inglês. Ele ainda assevera sobre o Sermão da Montanha que se todos os livros do mundo fossem queimados e sobrasse só o Sermão da Montanha, nós teríamos ainda o alimento necessário para reformar o pensamento humano. Tão forte foi a mensagem do sermão dentro de Gandhi. Um pouco mais à frente, Martin Luther King Jr., nos Estados Unidos, aprende com Gandhi, assim como Gandhi havia aprendido com Tolstói, a importância da não violência descrita no Sermão da Montanha. E luta pelos direitos civis na América, empreendendo a famosa Marcha de Washington, de 1963. O seu sermão mais eloquente, que chama Amar Seus Inimigos, foi escrito numa cela da Geórgia. No ano 2000, na sacada do motel Lorraine, em Memphis, Nelson Mandela chora copiosamente. Eles estavam comemorando 32 anos da morte de Luther King. E Mandela ali se emociona no Memorial dos Direitos Humanos e chora. Nós tivemos a oportunidade de estar lá, há 20 anos atrás, mais ou menos. É um lugar emocionante, é um lugar que tem uma atmosfera espetacular. Esse local onde Luther King foi assassinado. Foi nesse motel, nessa sacada, que ele tomou um tiro. E ali estava Mandela. Mandela também bebeu da fonte de Cafarnaum. E Mandela também lutou, à sua vez, contra o apartheid, contra a segregação racial na África do Sul, seguindo os passos de Gandhi e seguindo os passos de Luther King. E ele conseguiu livrar a África do Sul desse mal. Então vejam os resultados transformadores que seguir alguns dos preceitos do Sermão da Montanha nos levaram até hoje. E esses resultados mostram ainda um outro ponto escrito ali no sermão por Jesus, que é: os mansos herdarão a terra. Quando a gente fala em os mansos herdarão a terra, a gente às vezes confunde os mansos com os covardes. Como eles podem herdar a terra? Se nós formos no Antigo Testamento, em Números 12, versículo 3, tem uma frase lá que fala sobre Moisés. Então a frase diz assim: muito manso era Moisés, era o mais manso dos varões da terra. Diante de qualquer problema, ele consultava a Deus e o resolvia para o seu povo. Moisés, o mais manso varão da terra. E foi esse manso que enfrentou um dos homens mais poderosos da terra naquele tempo, o faraó egípcio. Foi um homem manso. Foi esse homem manso que conduziu por 40 anos o seu povo no deserto. Jesus foi um manso. Jesus enfrentou severamente os fariseus hipócritas. Nós falamos há pouco, Jesus expulsou os comerciantes do templo. Era um manso. E hoje, se nós olharmos os livros de história do passado, se nós formos lá na mitologia, nós vamos ver os heróis. Eram Hércules, né? Eram os guerreiros. Nós temos como heróis antigos os imperadores, os faraós, Átila o Uno, Alexandre o Grande, os grandes guerreiros belicosos. Nos dias de hoje nós temos Gandhi, Luther King, Mandela, os homens mansos. Porque Jesus nos disse: os mansos herdarão a terra. Esses dias em um congresso feito aqui em Franca, um orador falava a respeito desse tema, do homem manso, do homem do futuro, do homem regenerado.
E aí ele fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ele falou, por que causa estranheza para nós filmes de ficção científica? Principalmente como Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas. Por que nos causa tanta estranheza? Será por conta da tecnologia? Das naves espaciais que não estão ao nosso alcance ainda? Não. Não, porque isso é possível a gente imaginar. Né? É possível a gente imaginar que daqui 100 anos nós vamos ter naves que possam empreender essas jornadas. Mas não é possível para o nosso espírito conceber que daqui 100 anos nós faremos uma guerra nas estrelas. Que nós seremos conquistadores belicosos. Porque o homem do futuro é um homem manso. O homem regenerado é um homem manso. Então aí está o ponto da estranheza. Então o Sermão da Montanha, nós podemos dizer que ele é como se fosse um mapa para a regeneração. Nós vamos seguindo os caminhos que esse sermão nos impõe e encontrando o caminho da regeneração. Nós tivemos um viés apenas na parte da não violência. Mudando um pouco o foco, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das bem-aventuranças, nós temos ali uma análise sobre bem-aventurados os aflitos. E nos traz também um pouco para a realidade prática alguns ensinamentos ali do sermão. Quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos porque eles serão consolados, ali encontra-se uma compensação que espera aqueles que sofrem. Eu não estou sofrendo em vão. Eu não estou sofrendo por uma injustiça divina. Eu estou sofrendo para reparar. A resignação que eles pedem ali é aquela que nos faz bem dizer o sofrimento como um prelúdio da cura, um prelúdio da evolução. E isso tudo é muito paradoxal, é muito difícil para nós compreender e, sobretudo, executar. Porque nós ainda estamos muito próximos do nosso estado animal. E por estarmos próximos do nosso estado animal, nós estamos muito ligados à lei de conservação da espécie. E a lei de conservação da espécie nos diz que nós precisamos sobreviver a qualquer custo e da melhor maneira possível. Se não sofrermos, vamos ter uma vida mais longa. Então a gente busca esse não sofrimento. Daí a nossa dificuldade de nos resignar perante ele. Nós já vimos instruções dos Espíritos dizendo que em 5 anos de guerra a humanidade cresce mais do que em 100 anos de paz. Por quê? Porque a dor nos molda. O sofrimento nos molda. Mas é difícil para nós, nesse momento evolutivo, compreender isso e, sobretudo, executar isso. Então nos cabe a compreensão da vida. Compreensão do que somos. Somos espíritos eternos em evolução. A vida nada mais é do que um instrumento dessa evolução. E nós temos na lei de causa e efeito o que move esse instrumento. E no acúmulo de experiências é que está a nossa evolução. Se nós olharmos dessa forma, nós vamos começar a mudar o foco. É difícil na nossa condição. Entender que nós não estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para evoluir. E que a felicidade é relativa nesse estado. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem que nos pede para ser felizes. Nós temos que ser felizes. Felizes na hora que sofremos, felizes na hora que estamos alegres, em paz. E temos que ter a confiança de herdeiros da vida eterna. Herdeiros do reino de Deus. Somos herdeiros, nós somos filhos de Deus. E os filhos herdam. Jesus asseverou que meu reino não é deste mundo. Então nós vamos herdar esse reino. E aí o Evangelho nos fala para sermos felizes em qualquer circunstância. Se nós sofremos, nós temos que estar felizes porque nós estamos reparando. E se nós estamos em um momento de alegria, de felicidade relativa, é mais fácil ser felizes, mas nós não podemos perder de vista que nós temos uma missão à nossa volta. E que nós estamos em um período de descanso, porque novas lutas virão. Então, de qualquer forma, nós temos que ser felizes, mas compreender o nosso momento. E aí nós podemos abrandar ou aumentar o amargor da nossa dor.
É nessa compreensão ou na falta dela que nós fazemos isso. Se nós temos certeza do futuro, de como ele é, do momento que nós estamos passando, nós vamos ter mais condições de nos resignar e passar bem por essas provas. E aí, com isso, nós teremos uma diminuição natural da importância que nós damos para as coisas mundanas. A dor é inerte no nosso estágio evolutivo. Se nós encararmos como passageira, nós vamos estar encarando como aquele dia difícil. Aquele dia que a gente levanta, aquela terça-feira, né? Que o dia, um minuto parece que tem 120 segundos, né? Uma hora parece que tem 120 minutos. Então a gente levanta, puxa vida, hoje é terça-feira. Como é que eu vou encarar a terça-feira? O primeiro fato é terça-feira. Fechar o olho não vai fazer virar quarta. Ficar aqui deitado não vai fazer virar quarta. Eu tenho que levantar e encarar a terça-feira. Se eu já levanto irritado, pensando que eu odeio terça-feira, que tipo de terça-feira eu vou ter? Que tipo de dia eu vou construir para mim? Se eu levanto, hoje é terça, ótimo. Está mais longe da outra terça. Vamos embora. Vamos trabalhar com alegria, vamos seguir em frente. Eu consigo minimizar. Com as dores é a mesma coisa, elas estão aqui, eu vou ter que passar por ela. De que forma que eu vou passar? Qual é o meu estado de espírito na hora de enfrentar esse problema? Existem vários tipos de dor. Né? Existe a dor expiação, que é aquela dor que é a consequência de uma ação passada, que é aquela dor da reparação. E a gente tem que passar, é a mais comum. Estamos num planeta de expiação e provas. Existe a dor evolução, que é aquela que é uma escolha, essa já destinada a espíritos um pouco mais evoluídos, que é aquela em que você pede no teu planejamento reencarnatório para ser submetido a ela, mesmo não precisando naquele momento, mas você pede porque você quer às vezes auxiliar alguém, e para auxiliar esse alguém você tem que estar no mundo dele, no ambiente dele, e para estar no ambiente dele você vai estar exposto a essa dor. É a dor evolução. É a dor dos missionários, maior ou menor grau, não vem ao caso. E tem ainda a dor auxílio, que é aquela dor que nos é imposta de maneira severa quando as nossas faltas do passado nos levaram a condições muito ruins. A dor auxílio é aquela que nos proporciona um período longo acamados, as existências com problemas mentais, com problemas severos, de longa duração. Essa é a dor auxílio. Essa é aquela dor que a gente olha e fala, onde está a justiça divina? Nesse entendimento fica fácil. A justiça divina está aí. Está aí, nesse ser tendo uma nova oportunidade. Num período curto de tempo. Passando ali em meditação, sendo apoiado pelos espíritos protetores, para que aquela sua dor não seja insuportável. Ela, por mais que ela nos pareça insuportável, ela não é. Ela é uma dor de auxílio. É o nosso estágio evolutivo. E para compreender melhor isso e para nos situar, nós temos que nos compreender. Entender onde é que nós estamos na esfera da evolução. Como é que nós vamos compreender isso? Como é que eu vou descobrir onde é que eu estou? Vou fazer uma regressão? Vou perguntar para os espíritos na próxima reunião mediúnica? Não precisa. Basta nós olharmos para nós mesmos. Basta nós fazermos uma investigação naquilo que nós pensamos, nas nossas más tendências, que nós vamos descobrir mais ou menos onde nós estamos. Nesse momento, quando nós descobrimos onde estamos, nós temos que usar a não violência para conosco, porque provavelmente nós vamos descobrir coisas não muito agradáveis. Nós vamos descobrir que nós já caminhamos, mas nós precisamos caminhar muito mais. E aí, nesse momento, se nós formos duros demais conosco, nós vamos ter problemas para continuar nessa evolução. Porque não descobrir onde está é muito ruim, porque eu não sei. Eu não sei o que eu preciso melhorar. Mas se eu descobrir que eu fui mal e ficar me criticando intimamente o tempo inteiro, eu também vou perder uma oportunidade grande de seguir em frente. Então é usar a não violência. Eu vou tentar mudar essa minha má tendência. Eu não consigo, eu caio, eu levanto de novo. E eu não consigo de novo, eu caio, eu levanto de novo. É assim, é dia a dia.
Não dá para você, eu sou um alcoólatra, eu quero amanhã deixar de ser um alcoólatra. A minha chance de insucesso é 90%. Eu não vou conseguir, eu tenho que traçar um plano, eu vou cair, eu vou ter uma recaída, eu volto. Se eu não usar não violência nesse momento, eu não consigo nunca vencer esse problema. Porque se ele fosse fácil ser vencido, eu já teria feito. E nós temos que aí olhar como nós estamos. Também, o que nós já fizemos e nós já melhoramos, também dá para ver isso. Porque se nós olhamos as nossas más inclinações, as nossas más tendências, e nós descobrimos aonde nós estamos, se nós fizermos um estudo um pouquinho mais aprofundado e descobrir aquilo que a gente gostaria de fazer e não faz, nós vamos ver que nós já fomos bem piores. E o fato de você ter uma coisa que você não faz já significa uma melhora. Não é? Eu queria esganar essa pessoa, mas eu não faço isso. Eu já melhorei, né? Lá no passado, com certeza, eu pegava pelo pescoço. Então, se nós fizermos esse balanço do que nós já evoluímos e o que falta evoluir, fica fácil. E os Espíritos nos dizem uma coisa muito interessante. Eles nos colocam que a contabilidade de Deus é diferente da contabilidade humana. Que quando nós temos uma dívida para com Deus, é como aquele devedor que chega e diz o seguinte: olha, você me deve 100. Se você pagar 1 centésimo hoje, eu vou perdoar a sua dívida. Mas se você não pagar, você vai ter que pagar até o último centavo depois. Assim os Espíritos nos falam que é a contabilidade divina. Porque Deus não está preocupado com se nós vamos pagar até o último centavo, e sim está preocupado com a nossa evolução. Então, se nós evoluirmos um pouco, nós já vamos pagar muito das nossas dívidas anteriores. Aí está a justiça divina também. Compreendendo aí o sentido da vida, o funcionamento dessas leis. E compreendendo que tudo está dentro de um planejamento reencarnatório. Que a maioria de nós pode até ter participado dele. Alguns foi compulsório, mas a grande maioria de nós provavelmente participou de algum ponto. Então tudo que nós temos é o que nós merecemos. Muitas vezes é o que nós escolhemos. Havia uma senhora espírita que falava sempre em Deus. Ela era convicta de que nada lhe aconteceria se ela não merecesse. Ela tem um AVC e cai na cama, por uma longa estadia. E aí, um cético uma vez, encosta perto dela e diz: e aí, onde é que está o seu Deus agora? Ela olha serenamente para ele e fala: está aqui do meu lado, me auxiliando a passar por esse momento com resignação. Esse momento tão importante para a minha evolução espiritual. E com isso, ela cumpre mais um ensinamento lá de Cafarnaum, lá do Sermão da Montanha, que é: seja feita a vossa vontade. A gente reza isso todo dia, mas colocar isso em prática é uma coisa muito difícil. A resignação é uma tarefa muito difícil. Nós passamos sempre por 3 estágios. Isso a psicologia já cansou de provar e de mostrar. Quando nós sofremos uma perda, quando nós temos uma dor, quando nos é revelado um problema. Nós temos a primeira parte, que é a negação, que é aquela: não é comigo, isso não pode ser verdade. Eu vou fazer um exame novo. Eu vou ver a notícia de novo. Eu vou perguntar para outra pessoa. É a fase da negação. Depois nós temos a fase da revolta, que é aquela em que a gente se revolta. Por que aconteceu comigo? Deus não é justo. Tem tanta gente ruim no mundo, vai acontecer comigo? Não é possível. É a revolta. E você se afasta de Deus. E a terceira fase é a aceitação. É a hora que você realiza que aquilo é para você. É a hora que você começa a entender que aquilo ali é necessário para a sua evolução. E começa a buscar alguma forma de passar por aquela prova. Alguma forma de seguir em frente. Esses são os 3 passos. Muitas pessoas não conseguem dar o terceiro passo. E desencarnam ou vivem em revolta. E desperdiçam essa grande oportunidade. Para, na ignorância, ter que passar de novo por isso depois. Porque eu não reparei. Eu tive a oportunidade de pagar e não paguei. O devedor falou: paga só 1% e fica livre. E eu não quis pagar. Daí a importância de nós compreendermos, estudarmos a doutrina para poder pôr isso em prática. É fundamental passar por essas etapas o mais rápido possível e partir da resignação para a ação. A resignação pressupõe essa ação. Não adianta a gente só aceitar também e falar: tudo bem.
Aí tem uma outra história, né? Uma mulher que ganhou um copo da avó, um copo lindo. Casamento da avó. Nossa, minha avó me deu esse copo. E um belo dia ela esbarra nesse copo, esse copo cai no chão e espatifa. E ela entra em desespero e passa pelas 3 fases. Não, não caiu o copo da minha avó, foi outro copo. Não é possível. Vai lá e olha, é o copo da avó. Aí ela passa para a revolta. Por que aconteceu isso? Eu fui muito desdeixada. Minha avó já deve ter virado no túmulo uma hora dessa. E aí, se ela não parte para o terceiro passo da aceitação e da ação, o que vai acontecer com ela? Aqueles cacos vão ficar no chão. E ela, toda vez que for passar ali, descuidada, ela vai espetar o pé num caco daquele e vai ferir o seu pé. Assim somos nós. Quando nós não passamos pelos 3 passos, nós paramos o fluxo da vida, a gente interrompe o fluxo da vida. E você fica ali preso no passado, sem poder seguir em frente, no inconformismo. E essa ação não pode ser só aceitar e baixar os braços. Ah, tudo bem, eu aceitei, era para quebrar mesmo. Então tá tudo bem, não vou ficar chateado, o copo da minha avó já foi, não dá para fazer mais nada. Precisa de uma outra situação, que é a ação. Eu preciso limpar o caco. Porque se eu só aceitar o fato, mas não tirar os cacos de lá, eu não resolvi nada. Eu vou continuar espetando meu pé naquele caco. Então, junto com a resignação, com a aceitação, precisa vir essa ação. Eu tenho que agir. Eu tenho que modificar aquilo. Eu tenho que seguir em frente. Tem um clichêzaço, né, que fala assim, se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Mas é verdadeiro. Eu recebo uma coisa ruim, como é que eu posso transformar essa coisa ruim numa coisa boa? Ou pelo menos numa coisa não tão ruim? É ação, é agir. Nós somos seres humanos, nós precisamos de desafios. Se nós fôssemos planta, para evoluir a gente precisaria de água, de sombra, de um ambiente favorável. O ser humano não é assim. O ser humano num ambiente favorável não evolui. Por isso que nós estamos num planeta de expiação e provas. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem. Por que bem-aventurados? Porque estão aproveitando a sua oportunidade. Porque estão conseguindo dar um passo à frente. Estão conseguindo sair daquela mesmice em que a gente se vê quando nós passamos pela vida. E quando a gente sofre, é meio que compulsório. Não é? Eu vou evoluir querendo ou não. A vida vai me empurrar. O problema, gente, está quando a gente não sofre. O problema está quando a gente vive aqueles tempos felizes da nossa felicidade relativa aqui. Porque a gente se estaciona. E a gente não olha ao redor para ver o que pode fazer. Faltou ação. Se resignar quando você não está sofrendo é fácil demais, né? Ah, tá, tem uma dorzinha no joelho aqui, mas está tudo bem. É fácil, você não está passando por tempestade. Mas com certeza tem um monte de coisa para fazer. Mesmo nesse descanso que nós falamos, que é a preparação para novas lutas, a gente tem muito para trabalhar nele. Então é importante que a gente olhe ao nosso redor, entenda a nossa situação e vê o que dá para fazer. Sempre dá para fazer alguma coisa. Essa aceitação, essa ação, ela abre as portas para a mudança, né? É aquele limpar os cacos ali. Porque a mudança, na verdade, não é uma coisa que a gente faz, é uma coisa que a gente permite que aconteça com a gente. Se eu fizer também e não permitir que aquilo entre em mim para se tornar um hábito, não adiantou nada. Eu não resolvi nada. E dentro desse contexto aí de compreensão da vida, há um tempo atrás, preparando um estudo lá para o Luz e Amor, um comentário para o Luz e Amor, eu me deparei com uma música do Gonzaguinha, né, Luiz Gonzaga, saudoso Luiz Gonzaga. A música chama O Que É, O Que É. E nessa música, ele num momento de extrema inspiração, ele faz uma reflexão filosófica a respeito da vida. O que é uma reflexão filosófica? Ela parte de uma pergunta. Na segunda, são 3 fases. Ela parte de uma pergunta, na primeira fase, que você quer resolver. A segunda fase, você destila algumas hipóteses sobre essa pergunta. E a terceira fase, você chega a uma conclusão, que não tem uma relação direta com a verdade absoluta, por ser filosófica. E essa música é bem isso.
Ela começa assim: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Essa é a pergunta. O que é a vida? Ele traça depois algumas possibilidades. Ele diz assim: há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota. É um tempo que se vai num segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então ele coloca duas hipóteses. Uma metafísica, né? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, uma gota de um tempo que se vai num segundo. Se ela se vai num segundo, ela é referente a quê? Relativo a quê? Relativo à eternidade. Então nossa vida é uma gota de um tempo que se vai num segundo. Metafísico. Na segunda hipótese, ele diz: há quem fale que é um divino mistério profundo, o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Aí jamais religioso, né? Jamais místico. E a conclusão que ele chega: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Então vejam essa conclusão, que maravilhosa, né? Não ter a vergonha de ser feliz. Estamos aqui para ser felizes. Nós somos herdeiros do Pai. Felizes na tristeza, felizes na alegria. Sejamos felizes. É o que tem para hoje. É o que dá. A nossa vida é o que dá. É um sopro do Criador, é uma oportunidade maravilhosa. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Nós estamos aqui aprendendo, vivendo num planeta de expiações e provas, no mundo escola. É para aprender. E aí ele fala: eu sei que a vida podia ser bem melhor. E será. Nós não podemos ter dúvidas que a vida será melhor. Pode não ser essa. Pode não ser esse momento que a gente está agora. Mas a nossa vida vai ser melhor com certeza. Nós estamos mudando o nosso planeta, nós estamos nos transformando em homens regenerados para viver num planeta de regeneração, não mais num mundo de expiação e provas. Então a vida podia ser bem melhor e será. E isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Muito obrigado.